lição de número 7, nós vamos abordar aqui na classe dos jovens sobre a realidade bíblica do casamento. Estamos estudando com vocês a lição do segundo trimestre da CPAD em 2024, texto escrito e comentado pelo pastor Alexandre Coelho. Essa lição vai cair no dia 19 de maio e é claro que eu estou aqui para poder compartilhar uma perspectiva bem interessante com você. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, ô gente boa, aproveita, se inscreve no canal e nos acompanhe, deixando aqui o teu comentário também. Para você iniciar bem a tua aula, você pode iniciar apresentando algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira base bíblica que você vai apresentar em sala de aula se localiza no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 9, que é o texto principal da lição. Você vai apresentar também em sala de aula o resumo da aula de hoje. Você pode fazer essa leitura ou compartilhar esse texto junto com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe, o endereço de hoje se localiza no texto de Marcos, capítulo 10, versículos 1 ao 9. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui postando aula para você, sempre às 18 horas, tanto pelo YouTube como pelo Spotify também. E é claro que toda terça-feira eu encontro marcado da classe dos jovens, onde eu estou ministrando essas lições para a nossa edificação, para a gente trabalhar junto. Então toda terça eu estou por aqui, terça também nós postamos essa aula na Rádio Prazer FM no programa Voz da Assembleia de Deus a partir das 17 horas. E eu quero sim mandar um abraço especial para os nossos ouvintes em nome de Jesus. Na lição de hoje, lição de número 7, nós vamos perceber essa realidade bíblica do casamento e vamos trabalhar essa perspectiva para os nossos jovens cristãos, a partir da abordagem do pastor Alexandre Coelho. Quando você analisa o texto da lição, você vai perceber de forma muito clara que o pastor Alexandre Coelho destaca que o casamento é uma instituição estabelecida por Deus e ela é muito valorizada em nosso seio cristão, porque está debaixo da bênção de Deus. O próprio casamento ele foi estabelecido entre a união, entre homem e mulher, conforme as Escrituras. E pela palavra de Deus, nós vamos perceber que o casamento também é resultado da sacralidade, no sentido de dizer que esse casamento é santo porque está debaixo da orientação do próprio Deus. Quando nós analisamos essa abordagem e passamos a estudar tanto o Antigo como o Novo Testamento, observando os costumes bíblicos, o próprio pastor William Coleman, no seu texto Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, publicado pela editora Betânia, ele destaca que o casamento ele é estabelecido por Deus. E ainda destaca que essa união produz então esse núcleo, e esse núcleo familiar gera vida. Gera então uma composição, um seio, algo tribal, onde as pessoas passam a crescer e se desenvolver também, partilhando a mesma economia. O próprio Russell Champlin também comentando a respeito desse assunto, o Champlin faz questão de dizer que uma família ela é formada a partir de uma perspectiva onde as pessoas partilham então da mesma economia para a sua própria sobrevivência. Nessa perspectiva também entendemos que hoje a família tem diversas posições, no sentido de diversas composições. Como assim? Você vai perceber que a família hoje ela é composta de diversos seios. Você vai encontrar, por exemplo, famílias formadas de avós, que são os pais no sentido de criar os seus netos. Você vai ver famílias formadas somente por irmãos, famílias formadas entre um tio que cria um sobrinho, famílias formadas entre pessoas que entram agora em um novo casamento no sentido de perda do seu ente querido pela questão da viuvez. Você vai ver famílias formadas entre a composição de somente uma pessoa e famílias formadas nesse seio nuclear entre homem e mulher. Hoje nós vamos analisar a perspectiva da família no sentido do casamento bíblico em si, trazendo então essa abordagem para os nossos alunos na escola bíblica dominical. É claro que o casamento, ele afirma que o casamento deve ser honrado entre todos. Tem um texto que vale muito a pena você ler, que se localiza agora em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Vale a pena você dar uma observada nesse texto junto com os teus alunos. A própria declaração de fé das Assembleias de Deus
Um texto ao qual nós tomamos como base foi publicado pela editora CPAD em 2017, organizado pelo pastor Ezequias Soares. Destaca que o casamento ele é estabelecido por Deus e a única justificativa para a dissolução dessa união seria a morte. Isso não justifica, por exemplo, aquela questão do divórcio. Não é isso que nós vamos trabalhar com vocês. Vamos trabalhar exatamente sobre essa composição santa desse matrimônio estabelecido pelo próprio Deus. Quando nós olhamos alguns textos sagrados, e aqui eu vou dar algumas listas para você, você pode até ler esses textos junto com os teus alunos, você vai perceber a importância do casamento. O primeiro texto que eu quero compartilhar com você se localiza agora em Gênesis capítulo 2, versículo 24, onde o próprio Deus destaca que o homem ele deve agora se unir à sua esposa e estabelecer então a sua família. Outro texto que vale a pena você ler também em sala de aula se localiza agora em Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32, onde dá esse fundamento também para essa união do casamento. Outro texto que você pode estar lendo também junto com os teus alunos em sala de aula se localiza agora em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Esse texto é uma abordagem paulina a respeito desse assunto. Hebreus capítulo 13, versículo 4, fala sobre a importância dessa união, que é o casamento, e nós temos também Marcos capítulo 10, versículo 9, onde o próprio Jesus fala sobre a realidade do casamento e destaca que o casamento é estabelecido por Deus e aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Então, nessa perspectiva bíblica, nós vamos perceber a realidade desse matrimônio, a importância dele, e é claro que isso vai causar aí uma empolgação na vida dos teus alunos e diversas perguntas podem surgir e a gente está aqui para poder te ajudar biblicamente a respeito desse assunto. E é claro, se você pode, coloca aí de onde você está me assistindo e de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está me acompanhando, coloca o nome da tua cidade aqui nos comentários desse vídeo. Eu fico feliz em conhecer você que está sempre aqui conosco. Se você pode, enviar essa aula para alguém. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar o teu material e precisa do esboço. Olha, eu tenho tudo isso para poder te ajudar. Eu tenho o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra através de uma assinatura trimestral o esboço da aula que eu estou sempre ministrando aqui para você, com versículos, uma pesquisa a mais que vai te ajudar a dinamizar as tuas aulas. O PowerPoint da lição, onde você pode utilizar esses arquivos para poder dinamizar as tuas aulas e ministrar uma aula de excelência extraordinária para a glória de Deus. Se você estiver interessado no nosso material, a nossa proposta está na descrição do vídeo. Fica à vontade para poder analisar e que Deus abençoe você. O primeiro ponto, então, da aula de hoje vai trabalhar sobre o que é casamento. Vamos analisar isso biblicamente junto com você e eu espero que o Senhor Jesus possa falar contigo a partir da proposta do pastor Alexandre Coelho. Então, no primeiro ponto da lição, a partir da proposta do pastor Alexandre Coelho, nós vamos observar o que é casamento. Vamos entender esse conceito junto com vocês em 3 subtópicos. Tem uma passagem bíblica que eu quero compartilhar contigo e vale a pena você ler esse texto. Se localiza agora em João capítulo 2, versículo 11, onde você vai perceber que o primeiro milagre de Jesus foi realizado em um casamento. E o primeiro subtópico vai trazer a abordagem sobre uma definição. Vamos compreender a definição bíblica coerente a respeito do casamento para que você possa compartilhar isso em sala de aula junto com os teus alunos em nome de Jesus. Segundo o pastor Alexandre Coelho, na própria lição, ele destaca que o casamento é a união entre um homem e uma mulher que se decidem, então, se unir para formar uma família. Ele é apoiado mutuamente em amor, estabelecido pelo próprio Deus e, claro, a partir dos termos legais, tá? Dos termos legais, tanto civil como religioso. Então, você vai encontrar aqui essa abordagem, uma definição cristã sobre o casamento. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ela traz também outra definição. Ela enfatiza que o casamento é uma instituição divina, estabelecida por Deus, baseada então na monogamia e também na heterossexualidade, nesse sentido de serem homem e mulher. Também conforme indicado pelas próprias passagens bíblicas. E aí nós temos os textos de Gênesis 2:24, nós temos Mateus capítulo 19, versículo 4. No casamento, o homem e a mulher devem então se comprometerem entre um para com o outro, mas ao mesmo tempo diante de Deus,
e de serem fiéis até a morte. Ele é considerado sagrado e ele acaba refletindo também o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Quando nós estudamos esse conceito, nós entendemos que o propósito do casamento é estabelecido para formar um núcleo familiar de companheirismo, pega isso para você compartilhar junto com os teus alunos, de procriação, de ajuda mútua, de satisfação sexual, também tendo limites de pureza e santidade. No casamento você encontra também esse aspecto da própria santidade a partir dessa realidade bíblica que nós estamos trabalhando com você. A própria declaração de fé também reconhece o casamento civil como o casamento religioso, como algo estabelecido por Deus. Hoje, por lei, você já sabe que o casamento civil e religioso se torna, então, algo sagrado nesse sentido de estabelecer uma família e também algo legal na própria visão que nós estamos trabalhando com você no sentido religioso. E nesse sentido, nós entendemos que o casamento ele foi estabelecido para durar. Nós não defendemos a prática do divórcio. Na própria visão cristã, nós como cristãos, nós entendemos que o casamento é uma instituição sagrada, ordenada por Deus. Ela é distinta entre as demais e ela deve ser duradoura. Nesse sentido bíblico que nós estamos trabalhando com você a partir dessa definição. O casamento também vai refletir de forma muito prática e bíblica esse relacionamento entre Cristo e a sua igreja. E alguns princípios são estabelecidos pela Bíblia. Vamos pegar esse princípio para que você possa, então, apresentar em sala de aula. Pega um caderno, pega a caneta para poder anotar. Você vai ter, então, essa instituição divina. Esse é o primeiro princípio sobre o casamento. E o texto base para isso está em Gênesis 2:24. Você vai perceber que foi o próprio Deus que celebrou o primeiro casamento. Segundo, você tem então esse reflexo do amor de Deus. O casamento também reflete o amor de Deus. É o relacionamento entre o marido e a mulher que demonstra então esse comportamento de Cristo e a sua igreja. Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 33. Isso deve ser refletido nesse próprio relacionamento aqui. Terceiro, você encontra também no casamento a unidade e o companheirismo. Essa unidade e o companheirismo devem ser estabelecidos entre o próprio casal, nesse relacionamento que é mútuo aqui. Você encontra também a santificação. O casamento ele é estabelecido de forma santa, mas ao mesmo tempo é estabelecido para a alegria dos casais e no sentido de educar os filhos de forma santa, estar debaixo da bênção de Deus e satisfazer entre si o amor e a paciência. Você vai perceber também que o próprio casamento também é estabelecido para procriação e educação de filhos. E aí você percebe que o casamento ele proporciona essa questão de geração de vida, de comportamento, do sentido então de se você estabelecer uma educação, de educar o outro, que no caso são os seus filhos. Então, dentro da palavra de Deus, você vai perceber essa primeira definição sobre o casamento. Eu espero estar te ajudando com isso, tá? Se eu tô, deixa teu comentário ou likezinho aqui nesse vídeo. Vamos então para o segundo subtópico. No segundo subtópico, nós vamos observar agora, nesse primeiro ponto, outro argumento que o pastor Alexandre Coelho traz para a gente. Ele destaca sobre essa relação entre Deus e o casamento. O que isso traz de aspectos tão relevantes para a gente poder aplicar na vida dos nossos alunos aqui na classe dos jovens? Segundo o pastor Alexandre Coelho, no próprio texto da lição, ele volta a repetir que o casamento é estabelecido por Deus. E sendo estabelecido por Deus, você vai encontrar alguns princípios que o próprio Deus estabeleceu nesse casamento. E nós vamos ver o princípio do cuidado nessa união, demonstrando então esse amor e fidelidade, tanto entre o homem como a mulher, entre a mulher também para com seu marido. Assim, nós vamos entender que aquele que entra em um relacionamento com o objetivo de estabelecer o casamento, deve estabelecer-se então nesse princípio do cuidado, do amor, da fidelidade, refletindo então esse próprio relacionamento que o próprio Deus tem para com a sua igreja. A Bíblia fala que o casamento ele é visto de diversas maneiras. Ela descreve o casamento como uma instituição divina estabelecida por Deus no princípio lá na criação. A própria Bíblia demonstra isso para a gente no texto de Gênesis, como nós já observamos com vocês, entre esse relacionamento entre o homem e a mulher estabelecido por Deus em Gênesis 2:24.
Também você vai perceber que a Bíblia ela utiliza a metáfora do casamento, o sentido do casamento, para poder descrever lá no Antigo Testamento. Quando você faz a leitura do Antigo Testamento, entre esse relacionamento entre Deus e Israel, você encontra agora a própria questão do casamento sendo demonstrado aqui como uma figura de linguagem para esse relacionamento entre o próprio Deus e o seu povo. No Novo Testamento você vai perceber também essa mesma figura, essa mesma metáfora sendo estabelecida entre o próprio relacionamento de Jesus com a sua igreja. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E aqui nós vamos perceber dentro da palavra que esse exemplo é claro. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, ele destaca isso lá no capítulo 5, versículos 25 ao 27. Destacando que os maridos têm a responsabilidade de se sacrificar pela esposa como o próprio Cristo fez, amando então a sua igreja. Olha o relacionamento, olha a figura de linguagem aqui sendo demonstrada no Novo Testamento sobre a ação de Jesus com essa figura do casamento, com a responsabilidade de se colocar à disposição para servir. Então, quando você vai para a palavra, você percebe que o casamento ele deve ser sem mácula, deve ser santo, deve agradar a Deus, mas ao mesmo tempo deve ter o cuidado, a responsabilidade, essa questão de empatia para com o outro. Afinal de contas, o casamento não foi estabelecido somente para uma relação sexual, mas ele foi estabelecido para uma construção familiar, o cuidado para com o outro, a educação um para com o outro, essa realidade espiritual um para com o outro, para que ambos então possam construir uma família que agrade a Deus. E é claro, se você pode, envie essa aula para alguém e que Deus abençoe você. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico. No primeiro ponto, se eu estou ajudando você, que Deus te abençoe. Deixa o like aí. O terceiro subtópico vai trabalhar agora sobre a bênção de Deus para aqueles que se casam. Vamos observar essa proposta em nome de Jesus. O pastor Alexandre Coelho, nesse terceiro subtópico, utilizando o próprio texto da lição, ele destaca de forma muito especial que Deus estabeleceu uma bênção para o primeiro casal, ou seja, para o casamento, que é a própria questão dos filhos, como bênção de Deus, como herança do Senhor. O primeiro casal, Adão e Eva, tiveram então 2 filhos, o Caim e o Abel. E aqui você percebe então o fruto deste casamento. Mas a partir da composição bíblica, nós vamos perceber também que, de acordo com a declaração de fé, essa união que é estabelecida devidamente, debaixo da santidade, da graça de Deus, da vontade do próprio Deus, destaca que Deus estabeleceu o casamento conforme o seu querer e a sua vontade, tanto para com homem e mulher. Então, o casamento, para nós cristãos, ele é estabelecido de forma muito clara. É uma união heterossexual e monogâmica, no sentido de ser macho e fêmea para a composição desse casamento. Pensando sobre as bênçãos de Deus para o casamento, é muito importante você agora pegar o caderno e a caneta para anotar algumas dicas que eu vou passar para você. E essas dicas vão te ajudar na tua ministração. A primeira delas que eu quero destacar para você como primeiro princípio sobre a bênção de Deus para o casamento é o companheirismo. O companheirismo faz parte da bênção de Deus para o casamento, onde o homem e a mulher e o seu marido, se apoiam um no outro, no sentido de enfrentar os seus desafios, tanto na saúde como na doença, na prosperidade ou na pobreza. O companheirismo ajuda um para com o outro nessa visão do crescimento bíblico, na prosperidade bíblica de um verdadeiro casamento. Outra bênção que você vai perceber é o próprio amor. O amor mútuo, o amor de fidelidade, o amor que é duradouro, o amor que traz então esse aspecto então dessa fidelidade do homem para com a mulher nesse casamento e da mulher para com o seu marido. Você também vai perceber como parte da bênção de Deus para o casamento, então você pode anotar aí a própria fertilidade, onde Deus então abençoa o casal no sentido deles gerarem filhos. Filhos que podem ser filhos gerados por eles ou até mesmo filhos adotivos também, por que não falar sobre isso? Ou até mesmo filhos espirituais, quando esse casal tem um compromisso então de servir ao Senhor com muita alegria. Também você percebe como parte da bênção de Deus para o casamento a própria proteção. A proteção então que destaca
nessa visão da proteção física, proteção espiritual, proteção emocional estabelecida pelo marido e a mulher também o seu marido. Isso também faz parte da própria bênção de Deus e como nós precisamos refletir também sobre isso. Você também pode anotar como bênção de Deus para o casamento o próprio crescimento espiritual. O casal, ele cresce espiritualmente quando está debaixo da bênção de Deus. Cresce na unção, cresce na graça, cresce em sua espiritualidade, aprendendo então a perdoar um para com o outro, nesse crescimento físico, emocional e espiritual também. Você vai encontrar com a própria bênção de Deus a satisfação emocional dentro do casamento, onde um para com o outro, homem como mulher, se entendem em seu relacionamento, se complementam entre si. Isso faz parte da bênção de Deus e é um ambiente acolhedor para o crescimento de ambos. No casamento você também encontra como parte da bênção de Deus o próprio testemunho de um casamento saudável, amoroso, que se torna um reflexo para ajudar as pessoas em Cristo Jesus. Então você já deu para perceber diversos aspectos da bênção de Deus sobre o casamento e eu espero que essas bênçãos também recaiam sobre você, sobre a vida dos teus alunos e que Deus em Cristo te use na palavra. E claro, se você desejar o esboço dessa aula, está disponível para você na assinatura no Facilita EBD. É só você dar uma olhada na nossa proposta e que Deus abençoe sua vida. Vamos caminhar para o nosso segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o tratamento entre o casal, como proposta do pastor Alexandre Coelho. Chegamos então no segundo ponto da lição. Neste segundo ponto, nós vamos abordar 3 subtópicos juntos com vocês sobre essa ideia do tratamento do próprio casal, tanto do homem para com a mulher e a mulher também para com seu marido. Tem uma passagem bíblica que eu quero compartilhar contigo que se localiza agora em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, onde o apóstolo Paulo destaca que é melhor casar. Olha que coisa boa. Vamos então para o primeiro subtópico que destaca sobre a aliança diante do altar. O pastor Alexandre Coelho traz uma abordagem que é entrelaçada na própria visão do cristianismo, onde o casamento ele é uma aliança estabelecida por Deus e deve ser realizado diante do altar. Ele destaca esse compromisso aqui entre essa própria relação do próprio Jesus com a sua igreja, mas ao mesmo tempo em destacar que Jesus realizou o seu primeiro milagre em uma cerimônia de casamento. Quando nos referimos ao altar, estamos nos referindo também ao sentido de um casamento por meios legais. Isso quer dizer que, se o casamento for estabelecido, por exemplo, diante do juiz em uma comarca, também está valendo. Então, esse casamento ele tem legitimidade, ele está debaixo da bênção de Deus também, tá? Porque nós encontramos diversos irmãos que passaram por esse processo. Então, o casamento, tanto no civil como no religioso, ou civil e religioso, também tem valia, porque é um processo legal onde você está agora desejoso e desejosa em honrar o Senhor. No sentido bíblico, você vai perceber que o próprio Jesus, ele estava presente no primeiro casamento, citado aqui lá em Gênesis. Mas, ao mesmo tempo, você vai perceber que ele realiza o seu primeiro milagre presente nas Escrituras em uma cerimônia de casamento lá em Caná. Também você vai perceber algumas razões pelas quais o próprio Jesus ele fala sobre o casamento. Olha que interessante. Nós vamos ver a primeira. Pega o caderno para você anotar. Você, então, pode anotar junto com os teus alunos a fundamentação espiritual. Ter Jesus no casamento também é uma fundamentação espiritual. Jesus estava presente no primeiro casamento, mas também está presente lá no Novo Testamento, realiza um milagre no primeiro casamento, no sentido de unir aquele casal lá em Gênesis, mas ao mesmo tempo realiza um milagre de forma muito espiritual e poderosa, trazendo alegria para aquele casal lá em Caná. Qual foi o milagre que Jesus estabeleceu em Gênesis? A bênção de Deus sobre eles. A Trindade estava ali. Isso é milagre. Então, pelas Escrituras, você vai perceber que isso demonstra algo interessante para nós cristãos, que ter a bênção de Jesus no casamento também é fundamental para a fundamentação espiritual. Uma união sadia, você pode até anotar, ela destaca agora
que ter Jesus no casamento também traz um exemplo de fonte de amor e perdão. Jesus exemplifica essa fonte de amor e perdão. O casamento é uma construção, gente. O casamento é uma construção de renúncia entre si, é uma construção de perdão, uma construção de amor, uma construção de relacionamento um para com o outro, para que ambos então possam se fortalecer em Cristo. Por isso que é importante ter Jesus nesse relacionamento. Também você vai perceber que ter Jesus no relacionamento, a bênção dele sobre o casamento, vai trazer uma orientação e sabedoria. Essa orientação de Jesus vai te levar a um companheirismo na construção das suas experiências conjugais. Também você percebe que ter Jesus é ter também segurança e esperança. Segurança e esperança, tanto nos momentos de alegria, como também nos momentos de dúvida e tristeza também. Nós enfrentamos isso. Então é interessante você abordar essas questões junto com os teus alunos também. Em suma, ter Jesus no casamento é essencial para construir um relacionamento baseado em amor, em fé, em uma posição sólida familiar. E nesse compromisso nós vamos perceber alguns destaques interessantes. Primeiro, eu quero voltar explicando isso para você nesses destaques. Que tanto o casamento sendo realizado na igreja, como também no cartório, em uma comarca, ele tem validade no sentido de ser um casamento civil e um casamento religioso. E aqui você vai perceber algumas questões que você pode até observar sobre a realidade e validade desse casamento. Você vai ter, então, para nós cristãos, e nós consideramos isso, o compromisso com o público, no sentido de você ter testemunhas a respeito daquele casamento. Então, o casamento sendo realizado no cartório ou no fórum, que é debaixo de uma comarca, também tem validade, e o casamento religioso também. Hoje no Brasil não se realiza somente a cerimônia religiosa, é necessário ter aí esse vínculo com uma comarca, tá? Com uma comarca no sentido de ser um casamento civil e religioso. Então hoje já é único aqui nesse sentido. Agora, existem pessoas que somente se casam lá no fórum e existem pessoas que se casam no fórum e fazem a cerimônia na igreja. E existem pessoas que fazem, então, a cerimônia civil e religiosa no próprio templo, na própria igreja ou em um sítio, um espaço em que desejarem. O casamento também, ele traz uma perspectiva bem interessante nesse sentido de ser legal, da própria sacralidade, no sentido de demonstrar santidade e responsabilidade para com o outro, dando o seu testemunho de fé. Segundo, você vai ver a fundamentação da fé aqui nesse sentido bíblico dessa própria sacralidade do casamento, mas então você também vai ver o respeito, em terceiro lugar, às leis civis. Então, o casamento ele é estabelecido com o respeito com as leis civis, em um comportamento legal, no sentido também de ter filhos, no sentido também de partilha de bens, dessa comunhão legal de bens aqui. Você percebe também que o casamento tem um testemunho para a própria comunidade, para a própria igreja, que você está debaixo da bênção de Deus e também decidiu amar uma pessoa. Isso é muito importante ser explicado também em sala de aula. É interessante para você que deseja se casar, procurar aí a secretaria da tua igreja. Geralmente as secretarias de algumas igrejas que são organizadas já sabem os caminhos para você preparar a documentação para o teu casamento. É necessário, por exemplo, você ter uma certidão de nascimento nova. Essa certidão deve ter no prazo aí de no máximo 6 meses. É necessário você também ter as documentações que são importantíssimas para um casamento no civil e religioso, como, por exemplo, comprovante de endereço, comprovante profissional. Isso vale a pena, você reunir essa documentação, você que tem esse desejo, procurar a secretaria da tua igreja e a tua igreja vai te trazer essas orientações para que você possa ir no cartório e também organizar toda a sua documentação, marcar o casamento, dar glória a Deus e dizer que Jesus é bom. Caminhando, vamos então para o nosso segundo subtópico do segundo ponto, que vai trabalhar sobre o trato agora com a esposa. No segundo subtópico, o pastor Alexandre Coelho, neste segundo ponto, destaca então essa responsabilidade no relacionamento dentro do casamento, tanto do homem para com a mulher, da mulher também para com seu marido. Nós vamos perceber algumas coisas que vão incluir aqui. A primeira delas é o amor. Os maridos, eles são instruídos pela Bíblia a amar então as suas esposas. Observe o texto bíblico aqui
de Efésios capítulo 5, versículo 25. E esse amor é sacrificial. Nós vamos perceber que é a responsabilidade também do marido honrar as suas esposas, mas ao mesmo tempo honrar a Deus no sentido bíblico aqui, de forma muito especial como parte da bênção de Deus. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7 também destaca isso. É a responsabilidade do marido, dentro do casamento, proteger a sua esposa, proteger a sua família no sentido bíblico e ter uma vida conjugal fiel diante do Senhor. A Bíblia também vai oferecer diversas orientações como a gente precisa honrar e respeitar nesse sentido bíblico aqui do comportamento dentro do casamento. Observe alguns textos que eu vou dar como nota para você. Pega o caderno e a caneta para anotar e você pode estar lendo esses versículos também. Nós temos Efésios capítulo 5, versículos 25 ao 23, onde você vai perceber nesse trecho que os maridos são instruídos a amarem as suas esposas como Cristo, nesse amor sacrificial. Já citei isso. Observe agora Colossenses 3, 19, onde você vai perceber que os maridos são aconselhados, mais uma vez, a amar as suas esposas dentro do texto. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, você vai perceber que o versículo ele vai destacar de forma muito especial que os maridos devem honrar as suas esposas e tratar bem. Observe Provérbios agora 31, versículos 10 a 31, onde descreve que, de forma muito especial, o aspecto da mulher virtuosa e muito abençoado é o marido que encontra uma esposa que sabe cuidar dela e, ao mesmo tempo, é cuidado por ela nesse sentido bíblico desse amor mútuo aqui. Então, dentro das Escrituras, você tem aí diversos exemplos. Honra, respeito, responsabilidade, fidelidade. Gente, pega isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu espero muito que o Senhor te use na palavra, que você seja um instrumento nas Escrituras para a glória de Deus. Caminhando, vamos agora para o terceiro subtópico do segundo ponto. Se eu estou te ajudando, deixa teu comentário aí, tá? O terceiro subtópico trata agora sobre a mulher e o trato dela para com seu esposo. Em primeiro lugar, eu olhei aí o trato do marido para com a esposa. Agora nós vamos olhar o trato da mulher para com o marido, nesse sentido bíblico também. Segundo o pastor Alexandre Coelho, na própria lição, pega isso. A Bíblia também estabelece diretrizes para as mulheres amarem também os seus esposos, na sua responsabilidade bíblica também. Nós analisamos no segundo subtópico a responsabilidade do marido para com a mulher. Agora nós vamos observar a responsabilidade também da mulher para com seu esposo no sentido bíblico aqui. Tanto o homem como a mulher são parceiros nesse sentido pela palavra de Deus. O homem deve liderar, porque ele é chamado para liderar, no sentido então de responsabilidade espiritual, e a mulher deve partilhar também dessa liderança, no sentido então de estar junto, de caminhar junto, de estar presente na própria Bíblia. Algumas orientações você vai encontrar sobre essa responsabilidade bíblica também das mulheres para com seus maridos. Nós vamos ter alguns textos que são muito semelhantes aos que nós citamos, mas eu volto a citar para você. Nós vamos ter o texto de Efésios capítulo 5 agora, versículos 22 a 24, onde nesse trecho as mulheres são instruídas à submissão aos seus maridos como autoridade de Cristo. Que exemplo é esse? Nesse exemplo bíblico, você vai perceber que essa submissão aqui não é submissão de desrespeito, mas é o exemplo de Cristo. Cristo foi submisso à vontade do Pai e obedeceu até a morte de cruz, no sentido de estabelecer o plano de Deus. A mulher deve ser submissa à autoridade espiritual do seu marido, no sentido de sacerdócio do lar, de adoração, de serviço, de buscar ao Senhor. Agora, há casos que o marido não serve a Deus. Paulo explica isso lá na carta aos Coríntios, capítulo 7. Ele diz que as irmãs que têm esposos que não servem a Deus e se o esposo aceitou que ela tivesse a fé, por causa daquela atitude dela, a sua casa então é abençoada pela ação da bênção de Deus sobre a sua vida. Isso é muito interessante. Outra passagem bíblica que eu quero compartilhar com você está em Colossenses capítulo 3, versículo 18, onde diz que as mulheres são aconselhadas a se submeterem aos seus maridos como Cristo convém, isso é estabelecido pelo próprio Deus.
1 de Pedro, capítulo 3, também, versículos 1 ao 6, destaca aqui nesse texto bíblico que as mulheres devem ter uma conduta piedosa, olha só, piedade, de serviço, submissão aos seus maridos, mas ao mesmo tempo com a ênfase de um tratamento gentil, honrado, que glorifique também ao Senhor em seu comportamento. Outro texto bíblico que você vai perceber agora está em Tito, capítulo 2, versículos 4 ao 5, onde destaca e encoraja as mulheres mais velhas a orientarem as mais jovens a serem sensatas, puras, donas do lar, submissas aos maridos e terem um comportamento de dignidade que honre a Cristo em todo o seu viver. Olha como é interessante isso. Dentro da Bíblia você vê orientações para o homem, mas vê orientação também para a mulher. E isso é rico, gente. A gente vai crescendo junto. E é claro, se você pode, que Deus abençoe você em nome de Jesus e compartilhe esse texto, esses versículos, essas orientações em sala de aula com esse povo bonito que toma aula com você. Caminhando, vamos agora, para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre outras questões sobre o casamento, como proposta do pastor Alexandre Coelho. Chegamos então no terceiro e último ponto, trabalhando esse argumento com você sobre outras questões sobre o casamento. Temos aí 3 subtópicos como abordagem do pastor Alexandre Coelho, e aqui eu tenho um versículo para compartilhar com vocês, tá? Em Efésios capítulo 5, versículo 25, onde o marido deve amar a sua esposa. Olha que responsabilidade que temos de acordo com a palavra. Caminhando, vamos então para o primeiro subtópico, que vai descrever que somente a morte encerra o casamento. Conforme o pastor Alexandre Coelho, a fé cristã ela ressalta esse princípio de honra e harmonia dentro do casamento, como princípio espiritual, não é algo passageiro dessas paixonites agudas que nós vemos realizadas aí por adolescentes ou juvenis. Quando nós falamos sobre casamento, estamos falando de uma grande responsabilidade. E o texto de Provérbios 31:30 fala sobre essa responsabilidade e ressalta a importância de temer a Deus dentro de um relacionamento que é o casamento. No sentido bíblico, nós vamos perceber que a própria palavra de Deus orienta esse aspecto. Pastor Jamiel Lopes, no seu texto Psicologia Cristã Pastoral, ele destaca especialmente que essa instituição foi estabelecida por Deus e ela foi estabelecida pela vontade do próprio Deus. E na criação, nós vamos perceber que Deus então estabeleceu o primeiro casal. No sentido bíblico, nós vamos perceber em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que não era bom que o homem vivesse só, mas o próprio Deus estabeleceu esse relacionamento em Gênesis 2, 24, cumprindo então a sua promessa, cumprindo então a sua vontade. A Bíblia ensina que o casamento é uma aliança entre o homem e a mulher e o próprio Deus. Uma aliança de comunhão, de fraternidade, de companheirismo, de sonhos, compartilhamento de sonhos, fidelidade mútua, reciprocidade. No sentido bíblico, você vai perceber que o plano de Deus é estabelecido de acordo com essa vontade. Como nós já vimos, é por vontade de Deus que o homem e a mulher possam se estabelecer de forma clara também. Para nós, o casamento ele é estabelecido da seguinte maneira: ele deve ser um casamento heterossexual, homem como mulher. Ele deve ser um casamento monogâmico. Você que está falando então de macho e fêmea nesse relacionamento. O casamento deve ser estabelecido para a alegria de ambos, na expressão do próprio relacionamento conjugal, em uma relação sexual também. Portanto, na concepção cristã, nós vamos entender que não há espaço aqui para o divórcio, mas há espaço para o crescimento em Cristo. Há o espaço, então, para esse relacionamento em Jesus. E é interessante que o próprio texto de Mateus 19,6 descreve que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Por isso, nós somos contrários à posição do divórcio. E falando sobre o divórcio, agora no segundo subtópico do terceiro ponto, nós vamos analisar esse conceito sobre o divórcio junto com você e eu espero que Deus te dê sabedoria na palavra para explicar isso para os teus alunos. O pastor Alexandre Coelho destaca na própria lição que o divórcio ele não faz parte do plano de Deus, mas o divórcio vem pela rigidez do coração humano, em rejeitar o outro no sentido do casamento em si. Isso faz parte também da própria questão bíblica que o próprio Jesus também orientou.
No Novo Testamento, Jesus fala sobre o divórcio, mas como ele fala? Ele fala que o divórcio só é concedido no seu processo religioso e no seu processo também civil pelo fato de ter uma imoralidade sexual. Aqui você já percebe a questão da própria traição dentro do casamento, a quebra da própria aliança, dos princípios bíblicos que nós já estabelecemos com vocês. E a base bíblica está em Mateus 19, versículo 9 também. A Bíblia afirma que o casamento deve ser honrado entre todos. Hebreus 13, 4. Nós defendemos isso. Mas, devido ao aumento dessa significativa ação do divórcio, nós também precisamos falar sobre isso. Hoje as pessoas se casam, mas pelo fato de rejeitar o outro ou de uma situação que aconteceu dentro do casamento, que não é por questões de moralidade sexual, as pessoas então decidem se divorciar. A própria Bíblia fala que nós precisamos ter esse cuidado. A declaração de fé também traz uma orientação sobre a questão da dissolução do relacionamento. Primeiro, ela traz a orientação que essa dissolução só pode acontecer devido à morte do cônjuge. Segundo, por causa da infidelidade conjugal, aí entra aqui a imoralidade, ou então o abandono de um desses cônjuges. E hoje no Brasil você encontra pessoas que, infelizmente, desistem da família, abandonam a família, e por causa disso há essa abertura para a própria questão do divórcio. John Stott destaca que os líderes cristãos precisam estar preparados também para esse tipo de assuntos e esses desafios que estão presentes hoje em dia também. Nesse sentido, nós vamos entender que há uma necessidade de termos uma compreensão profunda sobre o casamento, uma preparação adequada para orientarmos as pessoas, especialmente os jovens, em uma composição do casamento, um desenvolvimento de um ministério de reconciliação, de conversa, um ministério pastoral que ajude as pessoas a estarem juntos, estabelecer também uma orientação em Cristo. Na orientação da própria aula, aqui eu quero dar algumas dicas para vocês. Procure não expor escândalos de divórcio. Procure não expor escândalos que vão citar nomes de pessoas. Isso não é legal para a tua administração. Também procure apresentar um conselho pastoral. No conselho pastoral, você vai perceber que quando você está enfrentando uma crise, um relacionamento, você precisa buscar a orientação do teu pastor ou buscar a orientação de alguém da tua confiança, ou até mesmo um profissional, como um psicólogo, que pode te ajudar também a restabelecer essa aliança para a glória de Deus. Eu espero que com isso você possa ter sabedoria ao explicar sobre esse assunto. Caminhando, vamos para o fim. Chegamos então no terceiro e último subtópico, que destaca agora outro argumento sobre morar juntos, que é a proposta do pastor Alexandre Coelho. O pastor Alexandre Coelho também traz outro assunto muito importante que precisa ser destacado em sala de aula, e para a gente finalizar eu quero falar sobre ele também. Hoje muitos jovens passam a considerar agora o casamento como algo descartável, ou seja, entendem que as pessoas podem morar juntos, terem relações sexuais fora do casamento, que é a instituição estabelecida por Deus, por meios legais, e a pessoa então pode viver junto, construir sua família, construir o seu lar. E hoje há uma geração que está trabalhando esses conceitos aí nas justificativas do seguinte: olha, se essa pessoa com que eu estou vivendo não for fiel a mim, então fica fácil de eu dividir, ou seja, de eu terminar esse relacionamento. Esse tipo de ação também não é uma ação que nós cristãos defendemos, tá? Nós não defendemos essa ideia pelo fato do seguinte: porque aqui nós não encontramos alguns valores que a própria Escritura defende no sentido bíblico. Não há um comprometimento com a santidade e um compromisso com o próprio casamento nesse aspecto também. Você vai perceber que isso, pela Bíblia, é visto como pecado, que é uma relação sexual fora do casamento. Você vai perceber também que não há fidelidade e pureza sexual no sentido de essas pessoas então partilharem esse relacionamento entre si. Não há um testemunho cristão aqui também. Então, pela Bíblia, nós precisamos observar essa ideia de estabelecer o compromisso. O casamento vai oferecer isso, estabelecer do compromisso, o exemplo de Cristo. Nós vamos perceber de forma muito clara a Igreja de Cristo como esse exemplo mútuo para essa relação conjugal, nesse sentido de crescermos em Jesus.
E também entendemos que a própria Bíblia traz essa orientação para o nosso crescimento. Então, nós não defendemos esse tipo de posição onde as pessoas entram em uma união estável. Nesse tipo de união, nós não estamos trabalhando valores cristãos aqui. Então, nós já entendemos pela palavra que não é um princípio que nós defendemos conforme as Escrituras. Caminhando, temos então o último subtópico que vai trabalhar, e esse é o quarto, sobre a bigamia, poligamia e o concubinato. Neste último subtópico, o pastor Alexandre Coelho também aborda sobre esse assunto que a própria Bíblia fala sobre a bigamia, poligamia e o concubinato. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos então, no Antigo Testamento, essa prática, no Novo Testamento isso já acaba diminuindo, mas nós entendemos pela palavra de Deus que o casamento ele deve ser monogâmico. O posicionamento da bigamia, poligamia e concubinato não é trabalhado por nós cristãos, porque isso pode gerar muitos conflitos nesses relacionamentos. Nós trabalhamos o casamento heterossexual e monogâmico e há aqui alguns benefícios para esse casamento. Por exemplo, nós vamos ver a santidade no casamento monogâmico. Nós vamos ver a fidelidade e a lealdade. Nós vamos encontrar também o respeito pela dignidade humana. O modelo de liderança também. A própria Bíblia fala sobre esse exemplo de conduta espiritual, orientando então os presbíteros e diáconos lá na carta de Timóteo, onde Paulo, na primeira carta, traz essa orientação. Também nós vamos encontrar essa ética cristã sexual no sentido de estabelecer esse relacionamento para a glória de Deus. É claro que estamos finalizando essa aula com você, falando sobre a realidade do casamento, falando também de alguns princípios e modelos que nós não devemos seguir. Mas você, como servo e serva de Deus, jovem cristão ou professor e professora, deve ter essa visão também, que o casamento é algo santo, estabelecido por Deus para a sua glória. E os teus alunos também precisam conhecer esses aspectos à luz da palavra de Deus. E eu espero muito que essa aula possa ter te edificado. Claro que, concluindo, nós vamos agora entender a conclusão da lição como proposta do próprio pastor Alexandre Coelho. Segundo o pastor Alexandre Coelho, o cristianismo defende que o casamento ele deve ser monogâmico entre um homem e uma mulher que estejam livres e podem se unir em um relacionamento, tanto pela questão legal como também pela questão religiosa. Esses princípios vão abordar, então, alguns aspectos que nós defendemos de forma muito clara pela palavra de Deus. E por isso nós precisamos defender esses aspectos em sala de aula também, esperando que Deus em Cristo possa edificar você para a glória de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, ô gente boa, deixa aqui teu comentário. Envia essa aula para alguém, o teu comentário para mim aqui é muito importante. Se inscreve nesse vídeo, tá? Deixa o teu likezinho, se você se interessar pelas nossas aulas, olha, você pode estar nos acompanhando. Segunda a sexta-feira, às 8 horas, eu vou postando aula no YouTube. Lembrando também que você pode estar nos acompanhando pelo Spotify, me segue nas redes sociais, me acompanha lá no Instagram, @JandersonNascimento. Vai ser um prazer te receber com a gente. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para que Deus em Cristo te use na palavra em nome de Jesus. Vamos orar juntos pedindo a bênção de Deus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar pedindo a direção de Deus para que o Senhor te use como instrumento vivo na Escola Bíblica Dominical. Vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor, eu oro por esse teu filho, essa tua filha que vai ministrar essa aula. Peço, Senhor, a tua bênção sobre ele e sobre ela, que o Senhor abençoe os teus filhos, dê sabedoria, capacidade no espírito, dê orientação, para que o teu nome seja poderosamente glorificado. Senhor, capacita-os na verdade, capacita-os no Evangelho, que essa aula seja edificante, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a ministrar ainda melhor essa aula. O primeiro texto que eu quero dar como dica é o texto do pastor Alexandre Coelho, Padrão Bíblico para a Vida Cristã, da editora CPAD, é o livro de apoio da lição. Você também pode ler esse texto da editora Vida, é um texto que traz um argumento muito interessante sobre Pronto para Te Amar, sobre essa proposta do casamento. Também tem outro texto. Esse texto agora é da editora Vida Nova,
é do Timothy Keller, O Significado do Casamento. Vale a pena você indicar esse texto aí para os teus alunos. Família da Aliança, esse texto aqui é publicado pela editora Autor da Fé. É um material muito interessante, escrito pelo pastor Walter Almeida e a nossa irmã Cleide Almeida. Um material extraordinário, vale muito a pena para o teu crescimento. Também quero indicar para você Deus, Casamento e Família, da editora Vida Nova, um materialzão que pode te ajudar a crescer em Jesus. Indico para você também o Ensinador Cristão. Vale a pena você observar esse material. É da editora CPAD, vai te trazer uma abordagem muito legal para você crescer. E indico também o meu livro, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini, um material sensacional que você pode encontrar no Mercado Livre, o Amazon, e esses textos podem te ajudar a crescer em Jesus. Gente boa, eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula. A próxima aula vai ser a lição de número 8, onde nós vamos abordar sobre a realidade bíblica do casamento na próxima terça-feira, às 18 horas, se Deus quiser. Mas é claro que eu também quero deixar um recado especial para você da nossa igreja, nesse próximo vídeo que vai entrar agora com você, sobre o nosso congresso da Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer em novembro, os dias 1, 2 e 3. Vai ser uma bênção em novembro. Pastor Agnaldo Betti vai estar com a gente e você é o nosso convidado especial e eu quero muito que você esteja conosco para a glória de Deus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.